Luiz Sérgio Carvalho está aqui conosco também, Isis Teixeira. Vamos deixando comentários, digam de que cidade estão assistindo aí. Vamos soltar o presidente Lula aqui, ó, compilado da mídia ninja que eu quero repercutir com você. Para cima de Donald Trump em entrevista ao El País. Segundo Lula, o norte-americano joga um jogo muito equivocado ao agir como se a força dos Estados Unidos pudesse ditar as regras do mundo, mas só cria mais instabilidade global. O que eu tenho é respeito profundo pela decisão do povo no dia da eleição. O povo escolheu o Trump. É com o Trump que eu tenho que me relacionar. E o povo me escolheu, é comigo que ele tem que se relacionar. Bom, se dois chefes de Estado partirem sempre desse pressuposto, a gente não vai ter problema. Por exemplo, o presidente Trump estava com essa história de combater o crime organizado. E eu disse para ele, o Brasil está disposto a fazer qualquer parceria com os Estados Unidos para combater o crime organizado, para combater o tráfico de armas, para combater o tráfico de drogas. Até porque muitas das armas que entram nesse país vêm dos Estados Unidos. Eu mandei, inclusive, nome de alguns brasileiros que moram em Miami, em casas de luxo, que eu disse para eles, se você quiser combater o crime organizado, pode contar com o Brasil. A nossa Polícia Federal está disposta, a nossa Receita Federal está disposta, o nosso Tesouro está disposto. E é assim que a gente quer trabalhar. Sabe? Nós queremos trabalhar junto com todo mundo, com todo mundo. Eu não estou na idade de criar uma nova guerra fria entre China e Estados Unidos. Eu não quero mais guerra fria, eu quero mais liberdade de comercial, eu quero mais liberdade de negociação, eu quero mais democracia, eu quero mais multilateralismo. É isso que me interessa. Eu sinceramente acho que o Trump, na minha opinião, ele faz um jogo muito equivocado. Ou seja, porque ele sempre parte do pressuposto de que é a força americana, é a força da economia, é a força militar, é a força tecnológica que determina, sabe, a regra do jogo. E não pode ser assim. Não pode ser assim. E eu acho que, no fundo, ele termina criando um problema para os Estados Unidos. Porque eu não sei se ele pensou o que ia acontecer com o preço do combustível quando ele resolveu atacar o Irã. Não sei se ele tinha pensado antes. O dado concreto é que a gasolina aumentou 35% nos Estados Unidos. O dado concreto é que o preço da comida vai aumentar. E quem vai pagar é o povo. Então, o que eu acho, sabe, que quando você vira chefe de Estado, quando você é candidato, você pode falar o que você quiser. Quando você não está no cargo, você pode falar o que você quiser. Mas quando você está no cargo, você tem que mudar de comportamento por respeito à soberania dos outros países. Por respeito, sabe, à soberania territorial das outras nações. O presidente também não poupou a ONU e disparou que o Conselho de Segurança, criado para garantir a paz. Deixa eu falar só uma coisinha aqui para o Lula, né, nessa colocação dele aí. Não sei se o presidente Trump pensou no preço da gasolina. Gente, assim, ó, eu tô dizendo há muito tempo que o Trump ele está se lixando para o eleitorado estadunidense e está se lixando, obviamente, para as consequências de vidas humanas, né? Tanto na faixa de Gaza, como no Irã, na Venezuela, os 32 cubanos vitimados lá em Caracas. Vidas não importam para ele. O que importa para o Trump é exatamente a alta do preço da gasolina, a instabilidade dos mercados financeiros, porque a gente sabe que nessas crises do sistema capitalista, ninguém lucra mais, ninguém enriquece mais do que os bilionários. Os bilionários ficam cada vez mais bilionários, vidas são perdidas e a população fica cada vez mais na miséria. Então, assim, nesta guerra do Irã, o Trump, os aliados do Trump, os financiadores de campanha do Trump, a turma do Deep State estadunidense estão ganhando rios de dinheiro. Então, é até uma certa ingenuidade do Lula aqui. Será que o Trump pensou que a gasolina ia subir? Ele tinha certeza, Lula. Ele fez a guerra justamente por isso, né? Vamos seguir aqui, ó.
hoje promove guerra e chegou a defender uma reformulação do sistema internacional. Lula alertou que o mundo vive um dos momentos mais tensos desde a Segunda Guerra Mundial. E me incomoda muito porque o Conselho de Segurança da ONU, que foi criado para manter a paz, é o que faz guerra. Ou seja, nós estamos há mais de 30 anos reivindicando a necessidade de mudar o Estatuto da ONU. Agora mesmo, o Guterres poderia estar convocando em caráter extraordinário reuniões, sabe, para discutir o comportamento dos Estados Unidos, da Rússia, para discutir o comportamento do que aconteceu na Venezuela, para discutir o comportamento do que aconteceu na Palestina, o que está acontecendo no Líbano agora. Ou seja, é como se o mundo fosse uma nau desgovernada, em que não tem nenhuma instituição que tome conta para balizar um comportamento civilizatório das nações. Ou seja, nós estamos entrando numa situação muito, muito delicada. É a maior quantidade de conflitos depois da Segunda Guerra Mundial. E só o ano passado foram 2 trilhões e 700 bilhões de dólares gasto em conflitos. Sabe? Sim. Ou seja, com metade disso você teria acabado com o analfabetismo no mundo, você teria acabado com o problema energético no mundo, você teria acabado com a fome de 630 milhões de pessoas. Então a minha pergunta que eu faço é o seguinte: quando é que nós vamos criar juízo e não esquecer nunca o que aconteceu com a Segunda Guerra Mundial e não permitir que haja mais desses conflitos que estão acontecendo? Eu acho que está na hora da gente recriar as Nações Unidas e redefinir o papel. Porque é importante lembrar que as Nações Unidas teve força para criar o Estado de Israel, mas não teve força para criar o Estado palestino. É importante lembrar que a geopolítica de 1945 não vale para 2026. Ou seja, nós temos na África vários países com mais de 120 milhões de habitantes. Não tem nenhum no Conselho de Segurança. Você tem Brasil, México aqui, Colômbia, Argentina. Você tem a Alemanha. Você tem a Índia. Você tem o Japão. Você tem países como países árabes que tem mais de 100 milhões de habitantes, o Egito. Ou seja, ninguém está no Conselho de Segurança. E depois é preciso acabar com o direito de voto, de veto. Ou seja, nós precisamos reorganizar para dar credibilidade às instituições. Porque, senão, o discurso do Trump tem razão. Sabe, as instituições não estão cumprindo com o papel para o qual ela foi criada. E é verdade. Por quê? Porque os 5 países que fazem parte do Conselho de Segurança, que deveriam ter um comportamento exemplar, eles é que não têm um comportamento exemplar. E a nossa querida ONU, sabe, não tem força para fazer nada. Não tem força para fazer absolutamente nada. Portanto, ou a gente reforma a ONU para fazer com que as instituições multilaterais passem a ter valor, ou a gente vai estar numa situação difícil. Em contraste, esse discurso do Lula aqui, pessoal, é um discurso que não é do Lula, tá? É o discurso do BRICS, da reformulação da ONU, do Conselho de Segurança, das resoluções da ONU terem eficácia, terem execuibilidade, né? Porque o que a gente tem hoje na ONU é o seguinte, né? Tu aprova uma resolução lá na ONU, vamos pegar, por exemplo, o fim do bloqueio a Cuba, né? Esse bloqueio perverso que estrangula a economia cubana há mais de 60 anos, leva a miséria, leva sofrimento, leva mortes para o povo cubano há mais de 60 anos, ano atrás de ano, a Assembleia Geral da ONU aprova o fim do bloqueio e ele não termina. Ou seja, as resoluções da ONU aconteceu mesmo com a Palestina, Gaza, né? A Assembleia da ONU se reuniu e determinou o fim do massacre em Gaza. Não aconteceu nada. Então, assim, isso aqui é uma carta dos BRICS. É uma carta, está em todas as conferências do BRICS,
consta lá das cartas de Kazan, constou da Carta do Rio de Janeiro, ano passado aqui no Brasil, vai constar em Nova Delhi a mudança, a reestruturação da ONU, especialmente do Conselho de Segurança da ONU, a defesa de uma vaga para a América Latina, uma para a África e uma para um país da Ásia, né? E aí fala, o Brasil quase certamente será o representante da América Latina. Na África é uma grande, não se sabe qual país seria, né? E fala-se muito na Índia, dentro do Conselho de Segurança da ONU. Então, essa fala do Lula é importante, ele está levando essa bandeira aí, que é uma bandeira de BRICS. Agora, eu fiquei meio chateado com essa fala do Lula aí, meio confuso, quando ele fala os 5 do Conselho de Segurança, que é França, Inglaterra, Estados Unidos, Rússia e China, né? São os 5 do Conselho de Segurança. Claro que eu entendo por que ele está falando, generalizando e tocando os 5 contra a parede, dizendo que eles são os senhores da guerra, porque a China não é senhora da guerra, tá? A China, dos 5, a China talvez seja o único que formalmente não é senhora da guerra, né? A Rússia está lá envolvida na Ucrânia, os outros 3 são ali da OTAN, né? Estados Unidos e Inglaterra e França, seus amiguchos da OTAN, mas o fato é que a China não é senhor da guerra, tá? Mas é claro que o Lula, né, generaliza, toca os 5 até para os outros 4 não reclamarem. Daí, quando reclamarem do discurso incisivo do Lula, ele vai dizer, não, a China também eu estou botando. Então, eu acho que é nesse sentido aí que vai, né? Uma coisa que eu quero trazer aqui, ó, que o Lula falou, além desse discurso do Conselho da ONU, ele está falando muito no Trump aí, dessa filosofia do Trump da paz pela força, que é abominável, né? Eu vou trazer aqui um motivo, gente, um motivo só para a gente ter, ó, presente, do porquê o Trump e o Netanyahu são fracassados, derrotados, e porquê a paz pela força ela não consegue ter vitórias no curso da história, no curso do tempo. Ela pode ter vitórias ali curtas, pequenas, momentâneas, como é o caso do sequestro do Maduro, né? Como é o caso do assassinato do Ayatollah Khamenei. Isso pode ser considerado uma vitória? Talvez possa ser considerada em um tabuleiro momentâneo. Mas por que esses senhores da guerra são perdedores? Vou trazer aqui uma imagem. Tá aí o povo palestino reconstruindo uma biblioteca na faixa de Gaza que havia sido destruída por um bombardeio, né? Então, eu quero dizer o seguinte, ó, Trump e Netanyahu, vocês jamais conseguirão derrotar os povos livres do mundo, o povo palestino, o povo cubano, o povo venezuelano, o povo iraniano. Esses povos impõem derrotas flagrosas. Essa reestruturação de uma biblioteca na faixa de Gaza, ela tem um valor simbólico, gente. E Gaza será inteiramente reconstruída. Tem um outro vídeo que circula aí pelas redes, que eu acho até que esse vídeo da biblioteca tá lá no Instagram da Voz Trabalhadora, tá, pessoal? Aqui, ó, @Voz Trabalhadora, sigam lá no Instagram. E tem um outro que a gente colocou alguns meses atrás, que é um vídeo em time-lapse da faixa de Gaza, que ele traz pelo menos 3 momentos históricos no qual Gaza foi arruinada. Claro que não no nível que ela foi arruinada agora, porque agora 95% das infraestruturas, das construções de Gaza foram demolidas pelos sionistas, né, pelos terroristas do sionismo. Mas em outros 3 ou 4 momentos históricos, Gaza foi arrasada também. E o povo de Gaza reconstruiu Gaza. E o povo de Gaza vai reconstruir Gaza de novo. Como essa biblioteca aqui que eu trouxe agora foi reconstruída, o povo de Gaza vai reconstruir Gaza novamente. O povo do Irã vai reconstruir tudo que foi destruído. O povo de Cuba resiste, o povo da Venezuela resiste,
Nós, aqui no Brasil, resistimos aos ataques imperialistas. Então, esses senhores da guerra nunca triunfarão. Nunca triunfarão. Segue, Lula. Deixou claro que prefere investir em livros do que armas, mas o presidente apontou que o mundo está sendo induzido a se rearmar e reforçou: Trump não tem direito de ameaçar nenhum país. E eu não gostaria de ficar fazendo investimento em armas. Eu quero continuar investindo em livros. Eu quero continuar investindo em cultura. Quero continuar investindo em educação, em comida, em emprego. Mas nós estamos sendo induzidos a nos preparar, porque a União Europeia aprova um orçamento de 800 bilhões de euros para comprar arma. O Reino Unido volta a comprar arma, o Japão volta a comprar arma. Ou seja, que mundo nós estamos criando quando o mundo está precisando de educação, o mundo está precisando de energia, o mundo está precisando de comida? Então, eu até já escrevi um artigo chamando os 5 membros do Conselho de Segurança a razão. Alguém tem que ter a atitude de convocar uma reunião, fazer uma discussão. Eu já liguei para o Xi Jinping, eu já liguei para o primeiro-ministro Modi, eu já liguei para o Putin, eu já liguei para o Macron, tudo pedindo para eles: vamos fazer uma reunião, vamos discutir. Não é correto o mundo estar na situação que está. Não é correto. O Trump não tem o direito de acordar de manhã, achar que pode ameaçar um país. Não tem direito, ele não foi eleito para isso. O mundo não lhe dá direito disso. A Constituição americana não garante isso, e muito menos a Carta da ONU. Então, o que está faltando? Está faltando lideranças políticas assumirem a responsabilidade que o mundo não é de um país só. Por mais importante que seja esse país, é importante que os maiores tenham mais responsabilidade de manter a paz. Questionado pelo El País se sente em segurança após ofensivas de Trump contra países como a Venezuela, Lula disse que se sente seguro e que o Brasil não tem medo de Donald Trump, porque temos uma democracia que funciona e não se curva. Eu me considero seguro e vou repetir porque eu me considero seguro. Porque a minha disputa com qualquer país do mundo não é pela guerra. Esse país tem democracia. Esse país tem um presidente preso e 4 generais de 4 estrelas, pela primeira vez na história do Brasil, presos. No exemplo de que aqui a democracia funciona. E isso deve servir de exemplo para os Estados Unidos. Então, a minha guerra com qualquer país do mundo é a guerra do argumento, é a guerra da narrativa. Sabe? E eu quero fazer essas guerras sentar numa mesa de negociação. Eu quero comércio livre. Quanto mais livre, melhor. Por isso, eu tinha pressa de fazer o acordo com a União Europeia. Eu coloquei esse acordo quase que como obsessão, para que a gente dê uma lição àqueles que defendem o unilateralismo, de que um acordo Mercosul, União Europeia, sabe, que é um acordo que envolve uma população de quase 750 milhões de habitantes e um PIB de 22 trilhões de dólares, que entra em vigor agora em 1º de maio, é um começo muito exitoso. É uma coisa muito importante, porque é uma lição que a União Europeia e o Mercosul dão ao mundo. Sabe? Nós queremos, da forma mais civilizada do mundo, negociar numa mesa de negociação. Nenhum país tem direito, sabe, a ferir a integridade territorial de outro país. Nenhum país tem o direito de não respeitar a soberania dos outros países. Se isso prevalecer, o mundo volta a ter paz. O que não dá é essa nau sem rumo que virou o planeta Terra. Essa nau sem rumo. Ou seja, é um navio, sabe, desgovernado no mar. Aí, Mídia Ninja, com esse excelente compilado, né? Cláudia Malavasi, obrigado a Cláudia Malavasi aí, SOS Cuba, SOS Líbano, SOS Palestina, ela está colocando aqui no chat, né?
importantíssima, né? O pessoal que está colocando aí da revisão da vida toda no chat, ó, eles têm toda a razão, é um absurdo o que aconteceu com os aposentados, né? O que o STF fez aos aposentados, né, dando um ganho de causa e voltando atrás num processo que estava decidido para julgar contra os aposentados. Só que aqui, ó, o Randon, ó, eu não entendo o brasileiro. Bolsonaro acabou com a aposentadoria do trabalhador e ainda tem gente cobrando o atual presidente. Quem bagunçou com a Previdência foi o Bolsonaro, o Rogério Marinho. O Lula está dando aumento para os aposentados, gente. O salário mínimo está tendo aumento real. A grande maioria dos aposentados são salário mínimo. E estão tendo aumento real acima da inflação com o Lula. Então, assim, essa turma aí, aqui, ó, a Lúcia Ribeiro, meu marido também tem a revisão da vida toda. Vocês esqueceram que o Bolsonaro fez? Querem que entre o Flávio para congelar, né? É isso, né, gente? Vamos se ligar no que vocês estão dizendo aí, meus camaradas, meus companheiros, né? Fim da escala 6x1, fora Bolsomaster, ó. Cassação da concessão Globomaster, diz a Jane Melos, fim da escala 6x1. A Globomaster tá a todo vapor, né, gente? A Globomaster, olha, cada dia se confirma mais o que dizia o Brizola, né? O Leonel Brizola, né? A Rede Globo é inimiga do Brasil, né, gente? Se a Rede Globo está de um lado, nós temos que estar do outro lado,